Salve, salve, gente! Aqui é a professora Miriam com mais uma aula de História Geral, hoje com o tema Guerra Fria. O que é importante a gente lembrar da Guerra Fria? Que a Guerra Fria foi um período da história da humanidade onde eu tenho uma disputa estratégica, uma disputa indireta entre Estados Unidos e o modelo capitalista e a União Soviética e o modelo socialista. Tudo isso pelo poder, pelo direito de ter uma hegemonia econômica, militar e política sobre outras nações, sobre outros países que tinham sido arrasados na Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria nada mais foi do que essas duas forças antagônicas, de um lado Estados Unidos, de um lado a União Soviética, de um lado o capitalismo americano, de um lado, outro lado, o socialismo soviético, tentando angariar mais e mais países para a sua forma política, econômica e social de viver. O importante, gente, é que nessa busca por implementar o socialismo, a União Soviética ela vinha com a base do socialismo, que era a igualdade social, a economia planificada, ou seja, aquela economia onde eu não tenho classes sociais, rico, pobre, e eu tenho então um partido único. Quando a gente fala nos Estados Unidos e na sua forma capitalista de existir, nós já estamos falando então de um sistema baseado na economia de mercado, num sistema democrático e principalmente a propriedade privada. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, jovens, lá em 1945, eu tenho então esses dois grandes países tentando predominar ideologicamente, politicamente, economicamente sobre aqueles países que naquele momento, pós-Segunda Guerra Mundial, estavam totalmente destruídos. Havia necessidade de você, de Rússia, de União Soviética e de Estados Unidos ajudarem esses países a se reerguerem. Então, essa rivalidade e essa tentativa de influenciar outros países vão levar os Estados Unidos e a União Soviética não a um conflito armado, a uma nova guerra, mas sim a estratégias políticas, estratégias de agentes secretos, de agências de inteligência para angariar cada vez mais associados à sua política. De um lado, Estados Unidos capitalista, do outro lado, União Soviética socialista. O conflito armado de guerra, de luta entre União Soviética e Estados Unidos não só levaria ao fim desses dois países, como também ao extermínio de uma grande parte da população do nosso planeta. Então, por isso que a Guerra Fria, ela não foi uma guerra armada, uma guerra de conflito como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas havia o desejo de alimentar, tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte da União Soviética, de alimentar conflitos domésticos em alguns países, como por exemplo a Coreia e o Vietnã. Vocês observam agora nessa imagem que eu tenho no lado vermelho todos os países que eram influenciados pelo socialismo soviético e em azul os países que estavam sob a influência do capitalismo norte-americano. É nesse momento da história, lá em meados dos anos 50 do século XX, que surge nos Estados Unidos o Plano Marshall.
O que era o Plano Marshall, João? O Plano Marshall nada mais era do que o oferecimento de empréstimos com juros baixíssimos que os Estados Unidos fazia aos países que tinham sido arrasados na Segunda Guerra Mundial. O Plano Marshall, ele surge da cabeça e da ideia do presidente dos Estados Unidos da época, chamado Harry Truman. E o Harry Truman, quando ele planeja, quando ele pensa no Plano Marshall, nada mais era o seu objetivo do que reforçar a ideologia capitalista. E eu iria reforçar essa ideologia capitalista oferecendo empréstimos a juros baixíssimos aos países que tinham sido arrasados na Segunda Guerra Mundial. Com essa mesma ideia, com essa mesma estratégia do Plano Marshall, a União Soviética vai criar o Comecon. O Comecon, ele nada mais é do que uma forma de contestar o Plano Marshall e impedir que os seus aliados da União Soviética, os aliados socialistas, se interessarem pela proposta do Plano Marshall, a proposta de Harry Truman, a proposta de empréstimo a juros baixíssimos. Então, o Comecon, ele é o que? Uma contestação ao Plano Marshall que proibia que todos aqueles aliados soviéticos pudessem se beneficiar do empréstimo do Plano Marshall. O importante, gente, também nesse momento de Plano Marshall é entender o papel da Alemanha. Sabemos que a Alemanha foi o grande país vencido na Segunda Guerra Mundial, o grande país arrasado na Segunda Guerra Mundial, que vai aderir ao Plano Marshall para se restabelecer como uma nação, fazendo com que, nesse momento da história, lá nos anos 50 do século passado, a União Soviética ficasse indignada pela posição da Alemanha de se tornar aliada do capitalismo, aliada dos Estados Unidos, e dessa forma, então, a União Soviética vai começar a praticar bloqueios, impedimentos nas rotas terrestres que davam acesso à capital alemã de Berlim. A Alemanha, então, apoiada pelos Estados Unidos, ela obrigatoriamente, tendo as suas vias terrestres bloqueadas pelas tropas soviéticas, ela tem que utilizar então as vias aéreas para abastecer a capital, abastecer de alimentos, de produtos de necessidade. É nesse momento da história, jovens, que a cidade de Berlim, como toda a Alemanha, vai ser dividida em duas partes. Então eu vou ter uma parte da Alemanha ocidental sob a influência do capitalismo estadunidense e vou ter também uma outra parte, uma Alemanha oriental, sob o domínio da União Soviética, do socialismo da União Soviética. Isso tudo também vai ser refletido na capital Berlim. Berlim vai ser uma cidade que será dividida por um imenso muro, um muro feito de concreto, tijolos, e nessa imagem vocês estão vendo aí a construção do muro de Berlim, que é a figura icônica, que é a marca registrada da Guerra Fria, onde eu tenho então de um lado uma Berlim, uma capital da Alemanha socialista, e de outro lado eu tenho uma Berlim, uma capital da Alemanha capitalista. Esse muro de Berlim vai fazer com que muitas pessoas, muitas famílias acabem se separando, porque cada família morava de um lado da cidade de Berlim, e isso nunca foi perguntado aos cidadãos se eles desejavam estar na Berlim capitalista ou na Berlim socialista. Nesse momento da história, no início, final dos anos 40, início dos anos 50 do século passado, os Estados Unidos cria uma organização chamada OTAN, e essa organização, de nome Organização do Tratado do Atlântico Norte, tem a finalidade de
manter alianças políticas de defesa contra os socialistas daqueles amigos e parceiros e aliados do capitalismo dos Estados Unidos. Então, países como Canadá, Grécia, Bélgica, Itália, França, Holanda, Áustria, Dinamarca, Inglaterra, Suécia e Espanha irão se agregar junto com os Estados Unidos à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, para então manter acordos militares para se protegerem dos ideais e da ideologia socialista. Do mesmo modo, a União Soviética, com o surgimento da OTAN, também vai trazer para um acordo militar e político seus aliados. E essa aliança entre os amigos e parceiros da União Soviética ficará conhecida como Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia nada mais era do que a contrapartida da OTAN. No Pacto de Varsóvia, Polônia, Cuba, China, Coreia do Norte, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Albânia e Romênia, juntas formavam então uma união, uma força militar contra a ideologia e os desejos do capitalismo. O fim da Guerra Fria, dessa guerra que não foi uma guerra armada, mas sim foi uma guerra de estratégias, de centrais de inteligência, de espionagem, ela se dá a partir do momento que no mundo socialista percebe-se que a falta de democracia, o atraso econômico, isso tudo gera uma crise na República Soviética e nos seus aliados. Então, a partir do final dos anos de 1980, todo esse modelo implementado pela União Soviética e seus aliados no extremo oriente do nosso planeta, da nossa Terra, vai começar a surgir ali o desfacelamento do modelo socialista soviético. O marco mais contundente, o marco mais importante do fim da Guerra Fria é quando o Muro de Berlim, aquele muro que tinha sido erguido lá na cidade de Berlim para separar as Alemanhas capitalista da Alemanha socialista, ele começa a se ruir, ele é destruído. Com isso, há a reunificação da Alemanha. O que antes nós tínhamos uma Alemanha soviética e uma Alemanha voltada para os Estados Unidos, agora eu tenho uma Alemanha capitalista, aonde todos viverão juntos. Também vai ser na década dos anos de 90 do século passado que um presidente que sobe ao poder na União Soviética, chamado Mikhail Gorbachev, ele vai acelerar todo o processo de reorganização e reestruturação do socialismo na União Soviética. Nada mais foram reformas econômicas, acordos com os Estados Unidos, mudanças políticas, e o sistema então ele vai se enfraquecendo naqueles moldes daquele socialismo marxista, daquele socialismo stalinista, para um socialismo com cara de capitalismo. É nesse momento que então eu tenho o fim das intrigas políticas, ideológicas e militares entre Estados Unidos e União Soviética. O capitalismo ele vai pouco a pouco sendo implementado em todos os países que tinham como aliado a União Soviética. Nessa imagem agora nós vemos o líder Mikhail Gorbachev, que foi o presidente da União Soviética, que deu início a essa toda reestruturação política, social, econômica da União Soviética e dos seus aliados, transformando então aquele socialismo marxista num socialismo mais com a cara do capitalismo. Aqui então nós temos, jovem, o fim então do que foi a Guerra Fria. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente volta com algum tema histórico para a gente conversar e debater.
Deixo agora vocês por esses instantes e vejo vocês numa próxima aula. Tchau, tchau.